Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de volta, professor Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, o canal que trata da pós-graduação no Brasil sem ter medo de falar a verdade. Bom, você sabe que a gente está agora fazendo a série O Campo de Pesquisa e hoje eu vou apresentar o 9º vídeo dessa série. E neste vídeo a gente vai falar sobre feedback ao campo de pesquisa, que honestamente não é um tema que você encontre em canto nenhum. Infelizmente, ainda no Brasil nós temos uma cultura de ir ao campo, colher os dados, fazer o que a gente tem que fazer e nunca mais voltar lá. Então é disso que a gente vai falar, ok? Procure assistir o vídeo até o final, porque com certeza esse vídeo vai ser super útil para o seu trabalho. Até já! Oi pessoal, eu aqui de volta e a gente vai falar hoje sobre o feedback. O que é feedback primeiro? Feedback é uma palavra em inglês e é uma palavra que significa dar um retorno, dar uma informação sobre alguma coisa que aconteceu. Dizer, olha, isso aqui foi positivo, isso aqui não funcionou muito bem, eu acho que isso aqui é perfeito para tal situação. Ou seja, você tem uma ação acontecendo envolvendo outras pessoas ou uma pessoa e você vai dizer para a pessoa qual é a sua apreciação daquele contexto. É muito simples. Mas, infelizmente, eu diria que 99% das pessoas que fazem pesquisa no Brasil hoje não tem a menor ideia de que feedback é parte do processo de pesquisa. A gente chama em inglês scrutiny ou escrutínio em português. Scrutiny to the participants, ou seja, você vai submeter tudo o que você colhe do campo para o campo. Você dá um feedback, você dá um retorno para os participantes da pesquisa. Nada mais justo, né? Imagine que você está fazendo qualquer coisa para alguém ou você está contribuindo com o trabalho de alguém e essa pessoa desaparece da sua vida e nunca mais te fala nada sobre isso. Você vai achar muito estranho, né? Bom, mas vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que as pessoas, nós seres humanos, somos seres complexos. Então, o que acontece? Nós temos sentimentos, temos experiências, temos crenças, culturas, o nosso background, a família onde nós nascemos, a cidade onde nós crescemos, a escola onde nós fomos, o tipo de professor que nós tivemos, a família que nós tivemos, enfim, são tantos fatores que determinam o modo como nós nos sentimos e nos posicionamos aqui em relação ao mundo, que se você imaginar que você está indo para um campo, qualquer que seja, uma escola, uma organização, uma ONG, um shopping, não importa, você vai descobrir que você vai se deparar com uma infinidade de histórias diferentes, de percepções diferentes, de sentimentos diferentes. E você precisa se tornar familiar. Você precisa ganhar familiaridade com o contexto, assim como se tornar familiar para o contexto. Uma coisa importante que eu tenho que dizer para vocês é que ao longo da minha carreira como pesquisadora e como acadêmica, uma das coisas que eu aprendi das pessoas do campo, sabe o que foi? Eu fazia a mesma coisa. Foi o seguinte, vocês vêm aqui, vocês da academia, vêm aqui, invadem o nosso espaço, fazem os trabalhos de vocês, vão para os congressos, falam sobre as coisas que a gente fala
e nunca mais vocês aparecem aqui para dizer nada. A gente está cansado de ser usado. Em muitas escolas eu ouvi isso, e aí foi quando eu comecei, lá no início da minha carreira como pesquisadora, eu comecei a mudar e comecei a ter uma atitude diferente, uma atitude de consideração, uma atitude de reconhecimento e gratidão pelo que eles estavam fazendo por mim, e pelos meus estudantes, porque se não fosse isso, eu não estaria respondendo aquele sentimento negativo que eles tinham com relação a gente. Uma das coisas, inclusive, que eu iniciei nesse processo, porque eu trabalhava no campo da educação, né, trabalho no campo da educação, eu iniciei um processo em que eu oferecia contrapartida. E a contrapartida que nós oferecíamos para o campo geralmente era em termos de formação dos profissionais que atuavam naqueles contextos específicos, porque era o que a gente podia fazer. Bem, então, nós não podemos simplesmente invadir um campo, usar as pessoas, usar as informações das pessoas, escrever sobre as pessoas e nunca mais dar um feedback. De forma nenhuma. Na verdade, o feedback ele se inicia no momento em que você bota o pé no campo. Quando você, por exemplo, depois do primeiro dia de observação, depois de ter mostrado, olha o feedback, ter mostrado os seus registros para a diretora da escola ou da organização, para aquela pessoa, para aquele funcionário, você vai agradecer às pessoas. Olha, eu gostei muito de ter sido recebido por vocês aqui. Realmente eu passei uma tarde ou um dia maravilhoso, eu aprendi muito, então faça uma apreciação da sua experiência no campo e dê um feedback para as pessoas. Você pode fazer isso individualmente, você pode fazer para a chefia da organização e pedir a gentileza que ela transfira a informação para as outras pessoas. Mas é muito legal se para cada pessoa com quem você interage, você dê um feedback obviamente positivo e demonstre, manifeste a sua gratidão pelo apoio das pessoas. Bem, nesse contexto, o segundo elemento que eu queria dizer é o seguinte: você precisa conhecer as pessoas, ou seja, conhecer pelos nomes. Então, você precisa registrar. Se você não puder tirar uma foto da pessoa, você pode usar isso como estratégia. Você pode ou usar fotos que já estão disponíveis na escola, e aí você tira a foto da própria parede da escola ou de algum arquivo que eles tenham, ou você pode pedir para você se incomoda se eu tirar uma foto sua só para eu registrar aqui, porque eu tenho dificuldade para guardar o nome das pessoas e eu não quero esquecer o seu nome. Ah, não, pois não, pode tirar uma foto. Então, nós temos que pedir, nós não podemos ser invadidas. A familiaridade, ela é um movimento que envolve os dois lados do processo. Tanto você se torna familiar às pessoas, como as pessoas se tornam familiar a você. E é essa familiaridade que vai permitir a você cada vez mais se tornar invisível, entre aspas, dentro daquele contexto, ou seja, é como se você passasse a ser um membro daquela comunidade, daquele contexto, do campo onde você está colhendo os seus dados. Qual é a vantagem? A vantagem é que as pessoas vão te tratar com maior naturalidade e não vão deixar de fazer coisas que elas poderiam fazer na sua presença se elas se sentissem desconfortáveis, se você permanecesse no campo como um alienígena, não é? Nós somos mais naturais, sinceros, quando nós temos familiaridade com as pessoas, não é isso? Bem, então uma dica importante para você quando você for ao campo. Você tem que, nos dias iniciais, eu já falei isso nos outros vídeos, você tem que observar.
vai ao campo, use uns 2 ou 3 dias para observar, interagir, conhecer as pessoas, permitir às pessoas que conheçam você, fale pouco, escute mais, observe como as pessoas se relacionam, qual o tom de voz que elas utilizam, que tipo de conversa que essas pessoas têm, qual é a forma de interação, elas são mais formais, elas são menos informais, elas são brincalhonas, elas gostam de compartilhar questões pessoais, enfim, que tipo de roupa que elas usam, como que elas se relacionam com as pessoas que não fazem do grupo, elas estão divididas em grupos, quais são esses grupos, tudo isso são informações ou constituem informações do contexto, do seu campo de trabalho. E é claro que isso é fundamental e são dados super importantes, porque quando você vai colher dados no campo, uma das coisas que você precisa apresentar na sua dissertação ou na sua tese é o campo. Então, para você apresentar o campo, você precisa ter esses dados registrados, ok? Então, esses momentos iniciais, eles são fundamentais e de um valor indiscutível para o seu trabalho acadêmico. Cá entre nós, não é muito comum isso. Quando as pessoas vão para o campo, elas não apresentam muitos detalhes sobre o campo, ok? Mas, enfim, você está assistindo esses vídeos e você já sabe disso, então você já sabe exatamente o que você tem que fazer.